Olá pessoal, estamos iniciando nesse momento o nosso projeto Imersão Como Ser Aprovado em Concursos Públicos. Essa é uma iniciativa do Unicursos aqui de Campinas e durante 3 dias nós vamos transmitir informações importantíssimas para você que está se preparando ou vai se preparar para concurso público. Esse evento de hoje nós vamos começar falando do Estado. Vamos mostrar diversas estatísticas do Estado. Quando eu falo Estado, eu falo assim, o município, o Estado ou o federal. Nós vamos apresentar número de trabalhadores, quais funções você vai fazer lá, informações para você se projetar para o futuro. O Estado é uma questão polêmica, né? Você vê aí na política pessoas querendo assim, não, tem que ter mais estados ou menos Estado na economia, quer dizer, ela tem que interferir mais ou menos na sociedade. Você vai ver que o Estado é essencial, não tem essa de menos Estado, ele vai estar sempre presente e você vai ver que ele auxilia pessoas, tanto as pessoas que estão iniciando para concurso público, se preparando por um cargo, como as empresas em geral, por isso que ele é essencial. Bom, deixa eu me apresentar aqui, eu sou Messias, eu sou diretor aqui do Unicursos, desde o início do Unicursos. O Unicursos começou em 1994, então nós estamos há 26 anos aí, 26 anos de experiência. É interessante porque nós passamos por diversas fases de aperfeiçoamento no sistema de ensino e na forma de ensinar e preparar os alunos. E durante esse período tivemos muito sucesso, aprovamos muita gente. Nós vamos falar disso também. E depois, finalmente, vamos falar como é que ficam os concursos públicos que estão paralisados e o futuro do concurso público. Bom, vamos dar início então aqui ao nosso projeto. Bom, eu sou o Messias, já me apresentei. Vamos falar aqui sobre o serviço público e iniciativa privada. Pessoal, o que será que é mais interessante? Trabalhar no serviço público ou na iniciativa privada? Não é? Aqui na escola, muita gente chegava e falava assim, eu não trabalho para patrão nenhum, eu quero trabalhar para o Estado, eu quero ser um servidor público. Outros falam, não, eu jamais vou trabalhar no Estado, vou trabalhar só na iniciativa privada porque tem algum preconceito contra o Estado. Bom, vamos comparar então a empresa e o Estado. Se você trabalha numa empresa privada, a empresa é especializada em alguma coisa. Ela faz automóvel, faz cadeiras, faz lousa, faz computadores, então ela se especializa naquilo e você vai ser um funcionário dentro daquela empresa em alguma atividade também especializado e participando desse acontecimento. Mas agora, como é que é trabalhar no Estado? O que será que o Estado faz? Pessoal, o Estado faz uma infinidade de coisas. É impossível você não achar uma função dentro do Estado no qual você não tenha vocação. E é essa a importância do Estado que nós vamos estar falando. Bom, deixa eu passar aqui para o próximo. Agora nós vamos falar do Estado, citando aí alguns artigos da Constituição. Isso não é uma aula de direito, isso aqui é uma aula informal. Eu vou falar para vocês da ligação do que está escrito aqui, nesse artigo 3º, com o que você vai fazer no Estado. Bom, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O que é objetivos fundamentais, pessoal? É um vir a ser, quer dizer, é um objetivo. Lá na frente, o que eu quero que aconteça no Brasil é como você fazer um projeto de vida que você quer passar no concurso daqui 6 meses, daqui 1 ano. E aí você quer estar melhor de vida chegando lá. Então o Brasil também quer melhorar. Vamos ver então quais são esses melhoramentos. Vamos lá. Construir uma sociedade livre. O que é uma sociedade livre, pessoal? Livre é um conceito de que você tem liberdade de escolher sua profissão. Quero trabalhar no Estado, quero trabalhar na iniciativa privada. Você tem liberdade para escolher sua religião, não é? Existe uma briga de religião hoje, é uma bobeira danada. Aqui a Constituição diz que nós temos que ter essa liberdade, cada um na sua e tudo bem. Bom, o que mais aqui nesse tópico da liberdade que nós podemos estar falando? Você é livre para escolher o governo, você é livre para escolher o programa do governo que vai estar lá e vai estar mandando você fazer coisas de acordo com aquele programa. Então é muito legal uma sociedade livre. Bom, vamos falar então sobre uma sociedade justa. Lembra a justiça, não é isso? Que é uma sociedade justa, em que todos sejam felizes. Bom, mas e se houver injustiça? Vou procurar o Estado para corrigir a injustiça. Vou procurar, por exemplo, o Poder Judiciário. Se tiver uma divergência na interpretação da lei ou de um direito e as partes não chegam a um acordo, procura o Poder Judiciário e você vai trabalhar lá no Poder Judiciário auxiliando o juiz ou sendo o próprio juiz para resolver a causa. Então lá no Judiciário nós temos muito cargos, escrevente, oficial de justiça, analista judiciário, técnico judiciário, muitos cargos e todo ano abre esse concurso no Brasil todo, pessoal. Bom,
A ideia de justiça também lembra a ideia assim, pô, polícia, pô, alguém vê alguma coisa injusta acontecendo, vai chamar a polícia vai lá para socorrer ou tentar evitar aquilo que está acontecendo. Bom, você pode trabalhar na polícia, não é? E a polícia, pessoal, é a prioridade dos governos que foram eleitos nessa última eleição. Então é a área que a gente tem certeza que vai ter muitos concursos. Bom, uma sociedade solidária, pessoal. Solidária é um se preocupar com o outro, não é? Aqui quando a gente fala um preocupar com o outro, o que o Estado tem a ver com isso? Pessoal, o Estado tem um sistema tributário, ele arrecada dinheiro para pagar os servidores públicos e depois ele presta serviço público. Então é interessante que o Estado aqui arrecade dinheiro de quem ganha mais e dê um suporte à vida daqueles de quem ganham menos. Isso é ser uma sociedade solidária. Bom, e aqui tem a Receita Federal, lá tem cargo de fiscal, analista, tem um monte de cargos, as secretarias das fazendas dos estados pagam-se muito bem, não é? Então vai ter muito cargo aí para você trabalhar nessa questão aqui. Bom, vamos lá para um próximo item. Garantir o desenvolvimento nacional. Pessoal, o que é o desenvolvimento nacional? Olha que lindo isso aqui, olha. Você trabalha no governo, você tem essa responsabilidade. E quais órgãos do governo trabalham com essa responsabilidade? Os bancos de investimento, por exemplo, BNDES, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, depois tem Banco do Brasil, Caixa Econômica, então tem uma infinidade de cargos nessas instituições para você trabalhar lá. O que faz essa instituição? Empresta dinheiro para os empreendedores a juro barato, né? Financia todo asfalto, esgoto, todo o serviço público que existe. Então é interessante aqui, tem muito cargo aqui. E também outra coisa aqui, o desenvolvimento nacional. Você trabalhando no governo, e o governo tem a responsabilidade de dar educação ao povo. Então a educação é um dos principais itens de desenvolvimento nacional. E aí, educação, eu vou trabalhar no estado onde? Eu vou trabalhar na educação, vou ser professor, vou ser um cargo auxiliar de administração, existe a escola pública, não é? Desde o fundamental, nível médio, as universidades públicas. E não para aí, pessoal, desenvolvimento nacional também tem os institutos de pesquisa. Em São Paulo aqui tem o IPT, não é? Depois você tem o IBGE, tem o ITA, são todos institutos de pesquisa, existe uma infinidade no Brasil. A Fiocruz da Saúde, que é muito falado hoje em dia, Instituto Butantan, e lá trabalham os pesquisadores, vão descobrir coisas novas para facilitar a vida das pessoas. Se você é um cara assim que gosta muito de estudar, se prepare, porque nessa área também tem concurso e você vai chegar lá. Bom, vamos caminhar um pouquinho mais aqui, olha, erradicar a pobreza e a marginalização. Erradicar a pobreza e a marginalização. Seria, pessoal, olha, por exemplo, Bolsa Família, né? Instituído lá nos governos lá atrás. Bolsa Família é assim, uma família tem uma criança e se essa criança, é obrigação dessa família colocar a criança na escola, se ela for à escola, não é? Tomar as vacinas, ter acompanhamento médico, e a mãe provar isso, ela tem direito ao Bolsa Família se ela é pobre. Então, na verdade, o que o governo está fazendo? Está cuidando da criança. No futuro, essa criança não vai ser um problema para ele, vai ser uma pessoa formada, não é? Estudada e tal, coisa e tal. Bom, hoje nós estamos passando por uma crise econômica, então muita gente desempregada, sem dinheiro, os trabalhadores informais passando a maior necessidade. Está se inventando aí o Renda Brasil. O que é o Renda Brasil? É um dinheiro que vai para esse pessoal mais necessitado. Então o governo participa da eliminação da pobreza, da marginalização. Um outro item aqui interessante é reduzir as desigualdades sociais. O que é desigualdades sociais e regionais? Desigualdade social é esse negócio de existir gente mais pobre e gente mais rica. Então precisa minorar isso aí. E regionais seria assim, por que o Sul é mais desenvolvido que o Norte ou o Nordeste? Então o governo vai ter aí, como eu já falei, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, bancos de desenvolvimento para investir dinheiro lá e elevar o desenvolvimento regional. Bom, vamos para o item 4 aqui, olha, como promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Bom, aí o próprio item já diz o que é, né? Bom, vamos então caminhar aí para o próximo item. Aqui nós temos um gráfico, pessoal, que eu quero mostrar para vocês, que é muito importante, que mostra a distribuição da riqueza no Brasil. Eu já falei aqui que no Brasil existe muita riqueza e muita pobreza. Ué, mas como é que essas coisas coexistem assim, dos dois lados? Vamos ver, olha, esse gráfico, ele é de um trabalho da própria Receita Federal, está no site da Receita Federal. Aqui está mostrando a distribuição de renda. O que é renda, pessoal?
Renda é salário, renda é aluguel, renda é dividendo, renda e também a propriedade, não é? Então a riqueza que a pessoa tem, que recebe de herança, coisas do tipo, então tudo que tem de riqueza. Então, vamos ver como é que é distribuído isso na sociedade. Esse gráfico é uma pizza. Essa pizza aí seria toda a produção de renda no Brasil. Nós vamos ver aqui, olha, que 0,90, o que é 0,90%? É menos de 1%, é 0,9%, né? Menos de 1% come esse pedação aqui da pizza. É muito grande, pessoal. Então, olha, os mais ricos estão aqui, não é? Isso representa somente 1% da população tem essa fatia da pizza. 2,84 tem essa aqui, 4,39 aqui, 91 aqui. Então, olha, aqui são os mais ricos e depois aqui são classe média e aqui os mais pobres. O mais pobre tem esse pedacinho aqui. Vamos fazer um exercício aqui na lousa, eu queria fazer isso com vocês. Vamos imaginar aqui, olha, que a população do Brasil seja de 1.000 pessoas. A população, na realidade, é 200 milhões de pessoas, mas vamos supor que seja 1.000, só para a gente fazer um cálculo aqui. Quanto é 1% de 1.000? Olha, 10% é 100, 1% é 10. Então, olha, 10 pessoas, deixa eu botar aqui fora, 10 pessoas comem esse pedaço da pizza do Brasil. Vamos ver os outros. Vamos ver aqui, ó, totalmente ao contrário. Se 91,88% da população. Aqui nós teríamos 918 pessoas. Então, 918 pessoas têm esse pedaço da pizza, 10 pessoas têm esse pedaço da pizza. Bom, ali nas outras faixas intermediárias, que seria a classe média, eu teria 43 aqui e 29 aqui. Então, dá para ver para vocês que existe poucas pessoas muito ricas e muitas pessoas muito pobres. Então, e o governo, como vive da arrecadação de tributos e impostos, ele cobra impostos e tributos sobre a renda. E daqui a pouco, mais para frente, nós vamos falar de quem será que ele cobra mais tributos? Será que é desse pessoal aqui ou desse aqui? Mas isso a gente vai ver lá na frente. Vamos caminhar um pouquinho. Acho que ficou claro aqui este gráfico, né? E você vai estar trabalhando nesse país desigual, pessoal. Esse é mais um artigo da Constituição. Eu estou citando, só vai ser esses dois artigos da Constituição, porque a Constituição é o livro, pessoal, que organiza o Estado, define o que o município vai fazer, o que o Estado vai fazer, o que o governo federal vai fazer, como que ele vai se organizar, e você vai estar trabalhando dentro de uma organização desse tipo aí. Mas, vamos ver o que eles esperam de você lá e como é que você faz para entrar lá. O artigo 37, eu vou ler com vocês, diz o seguinte, ó, a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade. Olha, o que é isso aqui, princípio da legalidade? É interessante, pessoal, que se você for trabalhar no governo, tudo que você vai fazer está escrito na legislação. Não é? A legislação define lá o órgão, o que ele vai fazer, define o papel de cada um dentro do órgão, define as atividades no detalhe. Por isso que você vai estudar matérias como direito administrativo, por exemplo, que vai falar sobre isso. Então você tem que seguir a lei. Então a gente sempre fala assim, o servidor público tem que fazer o que a lei manda. E se você não é servidor público, você faz o que a lei não proíbe. É um chavão que existe aí. Mas é interessante. Então você vai fazer tudo que está legal. Bom, aqui dá um exemplo. Vamos lá, olha, você é um guarda de trânsito, você está ali perto de um farol, passou um carro no farol vermelho. Bom, está escrito na lei que se você ultrapassar o farol vermelho, tem que tacar uma multa naquele carro, naquele motorista. Então você tem que fazer isso. Se você não fizer, está incorrendo, né, numa infração do servidor público. Bom, vamos ver uma outra coisa aqui, ó, impessoalidade. O que é isso aqui? Vamos dizer que esse cara que passou o farol vermelho, aí você apitou o seu apito lá do guarda de trânsito e ele parou. Aí você foi lá e viu que era o seu amigo. Falou, porra, é você, cara, eu não vou dar uma multa para você, sabe? Você é um cara muito legal. Não pode fazer isso. E aí, no serviço público é uma impessoalidade. Você tem que tratar as pessoas conforme a lei manda e não conforme é seu amigo ou não é seu amigo. Então, por isso que existe o concurso público, pessoal. Se não existisse o concurso público, existiria aquela famosa... aquele famoso pistolão, o cara que indica alguém para trabalhar lá e ele vai trabalhar sem concurso, sem nada. Então o concurso público é interessante e é impessoal.
Não importa se você é negro, é branco, é japonês ou brasileiro, se você passar no concurso, você entra, tem que ir bem na prova. Não vão te perguntar outras coisas, não vai ter preconceito. Bom, vamos lá falar um pouquinho aqui, olha, de moralidade. Moralidade, pessoal, é definir o que é certo e errado, né? Você tem que ser um cara que sempre prima pelo que é certo. E quando a lei não define isso com clareza, você tem que tomar aquela decisão que melhor atenda ao interesse público. Outra coisa, publicidade. O que é publicidade? Publicidade é que tudo que o governo faz, ele é divulgado através do Diário Oficial. Então o governo tem que ser transparente, não pode fazer as coisas escondido. Bom, o outro tópico aqui seria a eficiência. Você tem que fazer as coisas no melhor custo, não pode esbanjar dinheiro. Você tem que ver o menor custo de atender aqueles objetivos do governo. Bom, e como é que eu faço então para entrar no governo? A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público. Então é o concurso, é do que nós estamos falando aqui. E por isso que ele é muito legal, só depende de você. Não precisa ter amigos importantes, gente no governo, coisas do tipo assim. Você vai conquistar a sua vaga pelo esforço próprio. Isso é fundamental e é uma alegria, assim, pessoal, passar num concurso inimaginável. Aqui na escola, quando os alunos voltam aqui, e eles estão muito felizes porque conseguiram com seu próprio esforço. Bom, vamos lá. Passar para o próximo slide. Eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa muito interessante, que é a quantidade de trabalhadores no serviço público. Essa também é uma polêmica na sociedade, pessoal. Às vezes você vê o número de trabalhadores na prefeitura da sua cidade e fica falando, nossa, quanta gente, precisa de tanta gente, ou no estado, ou no governo federal. Será que tem gente sobrando no governo? Para a gente saber isso, a gente vai comparar com outros países. Vamos ver aqui o seguinte. Não, antes disso, vamos comparar o servidor público e os empregados na iniciativa privada. Depois, mais para frente, vamos comparar com outros países. Esse gráfico aqui mostra o seguinte, pessoal. Aqui no eixo vertical é 80 milhões, 70 milhões, é o número de trabalhadores que existe, tá? Nessa partezinha aqui, cor de laranja, vamos dizer assim, olha, serviço público. O serviço público aqui no ano de, olha, 1986, no comecinho do gráfico aqui, ele estava com 5 milhões, mais ou menos, de trabalhadores. Depois, em 1990, vai subindo, 95, 2000. Pô, pessoal, mas por que ele vai subindo tanto assim? Olha, a partir da Constituição de 1988, o Brasil assumiu um tipo de organização, como na Europa já existia, vamos dizer assim, a social-democracia, que vai dar assistência aos mais pobres pelo Estado, sem precisar a pessoa dispor de dinheiro. Por exemplo, a saúde. O Sistema Único de Saúde, ele propõe a dar saúde para todo mundo. Você chega num hospital público ou num hospital convencionado com o SUS, não vão te pedir carteira de trabalho, cheque pré-datado, garantias, porque o atendimento ali não precisa pagar, é o governo que paga. Então, o Sistema Único de Saúde, sendo universal a partir de 1988, é assim, qualquer brasileiro tem direito. E aí teve que se estruturar, e aí teve que admitir médicos, enfermeiros e toda a estrutura do SUS. Mesma coisa na saúde, não é? Nem todas as crianças estavam na escola nessa época. Então o governo falou, vamos botar todo mundo na escola. Pessoal, e botar as criançadas na escola é muito importante, porque ela não vai lá só para aprender. Ela tem merenda escolar, ela tem tratamentos, as vacinas, tem uma série de coisas que a criança vai ter no ambiente escolar. Então o governo se propôs a botar todo mundo na escola, e aí teve muito concurso para professores, para diretor, para assistente administrativo das escolas. E aí, por isso que essa curva vai aumentando aqui, olha. Ao passar dos anos, vai aumentando. Vamos chegar aqui, ó, em 2017. 2017, aqui na pontinha aqui do gráfico. Então, aqui a gente já tinha 12 milhões aqui, pessoal. Aqui está o número 12. 12 milhões de trabalhadores. O Brasil hoje tem 12 milhões de servidores públicos. Então, dobrou, mais que dobrou em relação lá a 1986. E o que aconteceu com a iniciativa privada? Ora, a iniciativa privada, essa linha vermelha, ela também tinha lá 30 milhões de trabalhadores e chegou no pico aqui, ó, em 2014, com 75 milhões de trabalhadores. Quer dizer, de 30 para 70, ela também dobrou. Então, os trabalhadores da iniciativa privada cresceram proporcional ao servidor público.
parece uma coisa muito lógica. O Brasil se desenvolveu e o governo teve que prestar mais serviços. Então, vamos passar aqui para o próximo tópico. Primeiro, deixa eu falar uma coisa para vocês, pessoal. O que está acontecendo aqui? Ó? Vocês viram aqui que esse vermelhinho está caindo. A partir de 2014, nós tivemos uma crise econômica e o desemprego aumentando. Então, isso aqui vai fazer isso aqui, ó, essa linha, por causa da crise agora do Covid-19. Quer dizer, o desemprego vai aumentar muito mais. Só que os trabalhadores do serviço público vão estar firmes lá, com estabilidade no emprego. Ah, é injusto que tenha estabilidade do emprego o servidor público? Claro que não. Agora é que as pessoas estão saindo dos serviços privados. Quem tinha, por exemplo, filhos na escola pública, vai procurar, na escola privada, vai procurar o serviço público. Quem tinha plano de saúde, deixa de pagar e vai procurar a saúde pública. Então, os trabalhadores do serviço público são mais do que necessários na época de crise. Então, você imaginar assim, o Brasil entrou em crise, não vai ter mais concurso. Nada disso, claro, vai ter mais concursos, vai ser mais necessário ainda. Bom, vamos aqui passar então para o próximo tópico aqui que eu quero falar com vocês, são manchetes de jornal. Olha, como a crise da Covid-19 mascara dados sobre o desemprego no Brasil. Na verdade é assim, o IBGE, quando faz uma pesquisa de emprego, ele passa na sua casa e pergunta se tem alguém procurando emprego. Se a pessoa estiver desempregada, mas não estiver procurando emprego, ela não entra na estatística. E, atualmente, com as empresas todas fechadas, a crise, a pessoa não está procurando emprego, então não entra na estatística. Então, o último dado aqui do IBGE mostrou 13% de desemprego no Brasil. Nós temos mais ou menos 100 milhões aí, a população econômica ativa, aquele pessoal que trabalha, então seriam 13 milhões de desempregados. Pessoal, isso aí é aquele cara de carteira assinada, ou que está desempregado momentaneamente. Esse número é muito maior, porque não está sendo respondido na crise exatamente como seria. As pessoas não estão procurando emprego porque as empresas estão fechadas. Não é? Quando começar a retornar, parar essa coisa do Covid-19, esse número vai aumentar. Bom, essa outra manchete aqui, desemprego vai explodir. Quer dizer, já explodiu, né, pessoal? Então, eu estou dizendo isso porque se você fosse servidor público, estaria menos preocupado do que quem trabalha na iniciativa privada. Bom, vamos aqui para o próximo gráfico. Esse também é muito interessante. Também traz aqui o gráfico desde 1950 até aqui 2017, a participação do emprego público. Quer dizer, quantos empregados tem no governo federal, quantos empregados tem no governo estadual e quantos tem no município. Vamos ver que aqui em 1950, lá atrás, 50% dos funcionários eram servidores públicos federais. Olha aqui, essa linha meio esverdeada. 50% era federal. Hoje, pessoal, se a gente chegar aqui em 2017, esse número está em torno de 10%. Diminuiu o número de servidores públicos federais? Claro que não, aumentou. É que os outros aumentaram mais que proporcionalmente. Os funcionários que trabalham no Estado, que era cerca de 35, subiu e caiu, está mais ou menos igual, o Estado. E olha onde que aumentou pra caramba, pessoal, municipal, esse risquinho vermelho aqui, olha, era assim 15% em 2050 e hoje está quase 60% aqui, ó. Por quê, pessoal? Porque a Constituição, quando ela disse que os serviços públicos iam ser universalizados, o serviço público é prestado lá onde a pessoa mora, perto da casa dela. A escola, o posto de saúde, a polícia tem que estar lá. Então é no município que acontecem as coisas. Então o número de concursos no município acontece com muito mais frequência e ele cresceu muito mais do que nos outros órgãos públicos. Por isso que ele deu essa subida e hoje representa aí quase 60% dos funcionários públicos estão nos municípios. E vai continuar assim. E tem uma frase que o ministro da Economia costuma falar, que é menos Brasília e mais Brasil. Quando ele diz isso, ele fala assim, vamos descentralizar mais, mandar para os estados e para o município atividades e também arrecadação de tributos. Bom, caminhando aqui, pessoal. Aqui nós chegamos naquele gráfico que eu já tinha falado para vocês, é assim, existe muito funcionário público no Brasil. Vamos comparar o Brasil com outros países. Olha, o Brasil está mais ou menos aqui, ó, tamanho dos servidores públicos. Está com 12 milhões de servidores públicos mais ou menos, que é o Brasil com 12.
Então, menos que o Brasil, tem outros países, Japão, Coreia, Alemanha, mas vamos ver os países da Europa, que sempre que a gente vê falar em Europa, a gente fala assim, pô, mas lá o serviço público funciona, lá o serviço público funciona, será que tem menos ou mais funcionários públicos lá? Olha aqui, olha, Holanda, Itália, Estados Unidos, Espanha, Áustria, Reino Unido, tudo tem mais que o Brasil. Essa aqui é a média da Europa, não é? Chega aí quase a 18%, a média do total de trabalhadores daquele país, 18% está no serviço público. Aqui no Brasil é 12%. Na verdade, aqui é a percentual, tá, pessoal? Se você pegar aqueles países mais avançados, aqui o nível de vida está lá em cima, olha, Suécia, olha, Noruega, tal. Olha só, pessoal, na Noruega, tá quase 30% dos servidores são servidores públicos. Então, é claro que lá tem um serviço público de primeira qualidade, não é? Lá não tem filas, esse tipo de coisa. E o Brasil, então, não tem essa de que tem muito servidor público. Aqui precisa servidor público, até porque é um país muito desigual. Nós já vimos lá atrás, existe muito mais gente que necessita do que gente que tem dinheiro. Então, vamos lá, caminhar ao próximo slide. A gente vai voltar aqui à questão assim, o seu salário, o seu dinheiro, o dinheiro que paga o seu salário vem da onde? Vem do tributo que o governo cobra, né? Do imposto, taxa, esse tipo de coisa. E aqui nesse gráfico nós vamos ver alguma coisa aí de quanto o governo cobra da população de imposto. Nós vamos ver que o Brasil está aqui, ó, a carga tributária no Brasil é 35% de toda aquela renda que nós falamos, 35% do PIB, do que é produzido no país, é imposto, vai para o governo. Bom, aqueles países lá que têm o serviço público de primeira qualidade, quanto será que eles arrecadam? A população toda trabalha, recebe aluguel, tem lucros. Olha só, pessoal, Dinamarca, 45%, Finlândia, 44%, Bélgica, 43%, o Brasil está aqui no 35%. A carga tributária é elevadíssima do Brasil. História, pessoal, não é elevadíssima. Tem países que tem muito maior carga tributária e o serviço público lá é muito de melhor qualidade. É claro, tem dinheiro, dá para fazer coisa melhor. Então, vamos ver aqui, olha. Aqui nós temos aqui a definição de tributos, eu já falei, não é? E aqui no Brasil tem uma coisa, pessoal, aqui é ruim. É muito burocrática a cobrança de tributos, muito complexa, muitos benefícios para as empresas, claro. Então, olha, nós temos 80 tipos diferentes de tributos. Está em discussão no Congresso uma reforma tributária. Então, se vocês devem acompanhar isso, até porque se você quer entrar no Estado, é de lá que vai sair o seu salário. Então, fique ligado nisso. O objetivo é simplificação e uma outra coisa bem polêmica, bem política, é assim, vai cobrar imposto de quem? Daqueles mais ricos que falamos ou dos mais pobres? Acompanhe essa discussão que é muito legal. Ó, arrecadação no Brasil, 68,4% da arrecadação está no governo federal. Pessoal, na política a gente vê assim, todo mundo tem que ir lá bater na porta do governo federal para pedir recursos. É claro, pô, o dinheiro vai tudo para ele. 68%, olha, 25% está nos estados e só 6% é o município que arrecada. No município o imposto principal aqui é o ISS e o IPTU. Mas é uma arrecadação pouca, não é? No estado, grande é o ICMS, que arrecada dinheiro. Então, esse negócio tem que mudar também. A gente tem que vir mais arrecadação para os órgãos públicos que mais admitem servidor público e mais presta serviço público. Isso aqui está em discussão lá no Congresso. Vamos caminhar. Outra coisa, pessoal. Será que vai ter vaga? Nós estamos passando por uma crise econômica e o governo diz que não vai criar vagas. Então ele não está criando vagas novas. Não vai criar vaga nova, não vai ter mais concurso? Claro que vai ter, pô. Porque as pessoas se aposentam, saem, as pessoas morrem, as pessoas passam em outras coisas, muda de cargo, abre vaga. Então aqui eu vou falar da aposentadoria. Com 65 anos, a pessoa do sexo masculino já pode se aposentar e a mulher com 60. Bom, para se aposentar tem que ter contribuição mínima de 25 anos, 10 anos no serviço público e 5 anos no mesmo cargo. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a partir de 88 começou a crescer o número de servidores públicos. Naquela época, aqui na escola nós tivemos muitas salas de aula e entrou muita gente no concurso. Quem entrou nos anos 90 lá no concurso já está em época de se aposentar. Pô, já faz tempo, já 26, 30 anos que esse negócio está acontecendo. Então vai ter muita aposentadoria
aposentadoria nos próximos anos, e aí vai abrir vaga. Não precisa criar vagas novas, as vagas já existem. Então, vamos aqui caminhar um pouquinho. Olha, essa aqui é a manchete de um jornal, o Jornal Extra. Está falando o seguinte: a aposentadoria de servidores federais cresce 95% no ano da reforma da Previdência. A reforma da Previdência foi o ano passado. Por que cresce tanto assim, pessoal? Na verdade é porque toda vez que vai fazer uma reforma Previdência, é para aumentar a idade de aposentadoria, e é lógico isso, já que as pessoas estão vivendo mais. E quando isso acontece, quem já tem o direito de se aposentar, corre para se aposentar com receio de perder algum direito na reforma. Então, em 2019, isso aí avançou muito. Só vamos ver os números aqui. Em 2018, nós tivemos 18.837 aposentados no governo federal, tá? Mas isso aí se repete nos outros entes federativos também. Em 2019, 36 mil. Isso aqui que aumentou, olha, 36 mil, né, para 18 mil, cresceu 91%. Se aposentaram em 2019. Quer dizer, abriu esse número de vagas em 2019. Em 2020, que é o ano que nós temos aqui, a previsão de vagas, ainda eu já não estou falando de aposentadoria, é a previsão de vagas que estava no orçamento. A lei orçamentária anual é uma lei que traz o seguinte: quanto o governo vai gastar no ano seguinte com o quê? Estava previsto lá 51 mil vagas. É claro que daí veio o Covid, esse negócio se alterou todo e parou. Mas as vagas continuam lá. Esses concursos vão ter que acontecer algum dia, não é? E a previsão aqui, ó, pessoal, para os próximos 5 anos, 50% dos servidores vão se aposentar. A gente tem, quanto? 12 milhões de servidores públicos. Se 50% se aposentar nos próximos 5 anos, vão abrir 6 milhões de vagas. É claro que isso é para o Brasil todo. Mas assim, para dar a ideia de que os concursos continuarão, é uma boa opção e eu acho que você deve se preparar para ele. Bom, vamos aqui caminhar, pessoal, então. Vamos ver o que tem aqui. Agora eu vou voltar para o Unicursos. Vou contar aqui a historinha um pouco do Unicursos. Esse é o prédio do Unicursos, a gente está nele aqui desde 94. E como eu falei para vocês, com a Constituição de 88, aumentou a demanda dos serviços públicos e o governo cresceu em número de funcionários e a gente trabalhou durante todo esse tempo aí preparando alunos para concurso. Isso aqui são salas de aulas bem recentes. No final do ano passado, nós tivemos concursos regionais aqui muito legal. Teve concurso na Unicamp, na área da saúde, para enfermeiro, médico. Nós tivemos concursos na área da educação, para a Prefeitura Municipal. E outros concursos. Aqui são salas de aula. Bom, pessoal, como é que o Unicurso trabalhava, né? Ou trabalha ainda? Nós tínhamos aqui no Unicursos cursos básicos ou cursos... O primeiro curso que você vai fazer quando você está querendo entrar no serviço público. É um curso que tem as matérias básicas de concurso e quando sai o edital, aquelas matérias direcionadas. Mas eu diria um curso assim, em que a aula é 80% de teoria, porque são conhecimentos novos que você vai adquirindo, e 20% de exercícios, assim, modelos para exercícios de provas anteriores, para você ver como é que cai na prova aqueles assuntos. Mas não tinha só isso. O pessoal que estudava com antecedência fazia esses cursos aí, e depois nós tínhamos um curso só de baterias de exercícios. Você vinha aqui na sala de aula só para fazer exercício. Tinha um prazo para você tentar resolver os exercícios, depois o professor explicava o raciocínio para resolver e chegar àquela resposta. Depois nós tínhamos cursos de simulados, onde aqui em sala de aula você simulava 4 horas de prova, 100 questões, 3 minutos para cada uma, não pode colar, não pode conversar, representando aquele momento da prova que você vai ter lá, a prova real. E ainda assim, no dia anterior da prova, tem um evento aqui que a gente chama Unidicas, onde os professores dão assim as dicas finais, no dia anterior. Pegam os principais tópicos da matéria, ou aquelas leis que foram assim recentemente mudadas, ou baseado nas provas anteriores, aquilo que cai com mais frequência, e dava esse tipo de aula. Muito legal, pessoal, e era muito divertido aqui no Unicursos, porque essa trajetória, ela é muito bonita. A aula com o professor, você tem esse calor humano, você tem a resposta imediata na pergunta que você faz amizades, colegas aqui. É muito comum vir aqui na escola alunos que já entraram no serviço público, vêm aqui e dá uma saudade danada deles e eles começam a contar como foi a vivência deles aqui. Porque o Unicurso não ficava só
em sala de aula. Nós fazíamos festas que comemoravam dia do trabalho, dia da mulher, ou coisas do tipo, festas juninas, e era um momento de descontração. Então, esses cursos são muito interessantes. O Unicursos vai continuar oferecendo, mas a gente precisa evoluir e se atualizar, não é, pessoal? Então, hoje a gente está fazendo as aulas online. Os nossos professores estão gravando aulas aqui, parte delas já está disponível nas plataformas aí, no site do Unicursos, e está sendo um sucesso, e a gente vai entrar nessa nova modernidade. Bom, mas e aí, qual a vantagem de estudar online, pessoal? Por exemplo, olha, pegando as dores de alguns alunos que a gente tinha. Às vezes ele tinha um trabalho exaustivo durante o dia, não conseguia vir à aula porque estava cansado, ou porque a condução não funcionou, ou porque ele teve um trabalho que teve que ficar até tarde. E era muito ruim porque ele perdia a aula. A forma de recuperar isso era através do caderno de um aluno e do material que a gente fornecia aqui na secretaria como teoria. Com a aula online, você não precisa ter essa preocupação. Não deu para estudar hoje, estuda amanhã. Perdeu uma aula, você não perde aula, porque está gravado lá, você pode rever quando você quiser, quantas vezes quiser. Então, online tem algumas vantagens. Então, nós vamos ter aqui as duas coisas. Agora, uma coisa que o Unicursos a gente vai fazer daqui para frente, com mais frequência, é bolar simulados, porque a teoria você poderia estar estudando em casa e você viria aqui para simular a prova e passar por esse calor que traz muita preocupação a alguns alunos, principalmente aqueles que têm assim, uma dificuldade de se controlar emocionalmente. O momento da prova é muito tenso, pessoal. Então é legal você se preparar antes, e a gente vai ter oportunidade de fazer isso. Bom, aqui nós temos a Paula, que está filmando para a gente, o professor Almir, que é um professor de matemática, e só como ilustração para vocês. Bom, agora nós vamos passar para o terceiro e último tópico da apresentação. Como é que fica os concursos públicos daqui para frente? O que está acontecendo, pessoal? Olha, os concursos foram suspensos, né? Quer dizer, não está tendo concurso. Foi suspenso, os que estavam acontecendo paralisou e as contratações estão sendo emergencial e temporária. A economia encolhe, a economia está encolhendo cada vez mais. Isso traz um problema para o governo de arrecadação. A arrecadação diminuiu, então o endividamento do Estado aumentou. São problemas que têm que ser resolvidos, né? Mas quem é servidor público está lá, porque o Estado permanece. O Estado é que vai segurar as pontas dessa crise, pessoal, e é através dele que haverá saída. E isso é que está sendo discutido atualmente no Brasil. Nós estamos passando por um momento de grandes transformações. Eu acho que você tem que estar acompanhando isso, pessoal. Ainda quero comentar alguma coisa aqui dessa transformação que está havendo. O governo federal tem um programa que ele quer, que é inclusive uma exigência agora, antes de abrir um concurso público, o órgão que pede a vaga vai ter que justificar por que ele não está informatizando ou o que ele está fazendo para deixar a coisa mais automatizada possível. E depois ele vai fazer o concurso público. Bom, o que o governo quer fazer é uma espécie de coisa assim, pessoal. Lá nos tempos atrás, você tinha que ir ao banco fazer uma série de coisas. Você só podia ir na sua agência para tirar dinheiro, que só lá que conseguiam conferir sua assinatura. Hoje existem os bancos que são só na internet, coisas do tipo assim, não precisa mais de agência. Então, hoje é você que lança o seu pagamento, hoje é você que preenche o seu depósito. Então, quer dizer, o banco passou para o particular o serviço que antes ele fazia. E o Estado quer simplificar as coisas. Em vez de pedir 1000 documentos, chegar lá, carimbar, esse tipo de coisa, o governo quer que você faça as coisas mais automaticamente, o que é bom, pessoal. E o que é interessante você ficar por dentro disso, porque assim como o Estado exige um profissional mais habilitado, principalmente nas questões de informática, a iniciativa privada é a mesma coisa. Então, quando você está se preparando para um concurso, está se preparando para a iniciativa privada também. Bom, vamos falar aqui os concursos que estavam programados. O DEPEN, né, Departamento Penitenciário Federal, é um concurso aí na área policial, paga-se muito bem. Os hospitais federais, o EBSERV, também, na área médica, assistência social, esse tipo de coisa. E Forças Armadas do Instituto Rio Branco. Então aí, quem que falou que não está saindo concursos? Está saindo concurso. E quando você ouvir assim que o governo não está fazendo concurso, não acredita nisso não, pessoal, porque todos os governos anteriores, principalmente governo novo,
quando ele entra, ele pega o governo, ele tem um tempo de adaptação, ele não quer gastar dinheiro por enquanto. Ele precisa conhecer a máquina governamental antes de começar a fazer ela crescer, agilizar ou coisa assim. Com esse governo não é diferente. Então, no começo de governo é sempre aquela história, não tem mais concurso, não tem mais concurso. Daqui a pouco a pressão é tão grande sobre o próprio governo, pressão dos órgãos públicos, que precisa de gente, precisa policial para estar na rua, precisa médico para estar nos hospitais, não é? Precisa professores para estar nas universidades, ou a universidade precisa se modernizar, ou vai colocar aulas online. Quer dizer, é uma transformação do governo e a todo momento está precisando de gente. Então, os concursos continuam, não é? Vamos ver aqui os que estavam previstos. Esse aqui não saiu edital ainda, mas todos eles estavam previstos no orçamento, como nós falamos lá atrás. Senado Federal, Tribunal de Contas da União, Ministério Público da União, Banco do Brasil, Polícia Federal, INSS, Defensoria Pública, Advocacia Geral, Receita Federal e IBGE. Olha quanto concurso, pessoal, e quantos órgãos de máxima importância para a administração pública. Quem não gostaria de trabalhar num órgão desse? Claro, pessoal, dá status, tem salário bom, tem estabilidade. Nossa, é muito bom. Bom, vamos lá caminhar um pouquinho aqui, ó. Concursos que estavam previstos nos estados e municípios, né? Polícia Civil, guardas municipais, policiais militares e corpo de bombeiros. Pessoal, a área policial é uma área onde o turnover é muito grande. Muita gente pede a conta, passa em outro concurso, não se adapta aí ao serviço, porque exige vocação para essa área. Então é uma área que ela está crescendo em número de vagas, diferente das outras, e também existe muitas vagas sendo, muitos concursos previstos aí nessa área. Bom, e como eu falei também, essa área da segurança constou nos programas dos partidos políticos que ganharam a eleição, essa última eleição, de Estado e governo federal, na área da segurança. Eles querem melhorar a segurança e a prioridade é aí. Inclusive, a segurança, falando nisso também, o Exército foi um dos únicos, o Ministério foi um dos únicos que conseguiu aumentar a sua verba, não é? O Ministério da Defesa. E então na área militar o concurso não para, né? Vai continuar existindo também. Bom, aí vamos falar aqui, ó, Secretaria da Fazenda, Tribunais de Contas e Tribunal de Justiça. Também tinha concursos previstos e concursos muito bons. A gente já vai falar por que esses concursos aí vão continuar fazendo. Então vamos caminhar um pouquinho mais. Bom, como é que é a conjuntura atual? O que nós estamos vivendo hoje? Claro, estamos vivendo, como já falamos, uma crise econômica. Não é só uma crise econômica é desemprego, diminui a arrecadação, uma série de coisas, mas é uma crise política, onde uma falta de entendimento na sociedade, o que é melhor ou pior. Aqui eu estou querendo dar ênfase para vocês, para dizer que o Estado é necessário de um jeito ou de outro, e também nós estamos passando por uma crise política, uma crise econômica e uma crise social. Quer dizer, o desemprego traz um problema danado e gera mais pobreza. Então, pessoal, é um momento assim, vamos chorar, vamos ficar rezando? Não, porra, vamos aprofundar o conhecimento nisso, estudar, fazer parte da solução e caminhar, pô, é isso que está precisando. Quando você estuda para concurso público, você se atualiza e faz parte dessa discussão. Bom, concursos para reposição de vagas. Como já falamos, nesses tempos agora, não vai haver tanta criação de vagas, mas vai haver reposição de vagas. Menor número de vagas. Quando o Estado estava em crescimento, pessoal, tinha concursos assim, 1.000, 2.000 vagas, 5.000 vagas. Talvez hoje passa para assim, 500 vagas, 200 vagas, 100 vagas, e às vezes até cadastro de reserva. Ia contar uma historinha interessante para vocês. Lá atrás, quando, por exemplo, vamos supor que saísse um concurso para fiscal da Receita Federal. Fiscal da Receita Federal saía assim 1.000 vagas. Vamos supor que durante o período de validade do concurso, que pode ser até 2 anos, prorrogável por mais 2, o governo só tinha chamado 900 vagas, deixou de chamar 100 pessoas e venceu a validade do concurso. Sabe o que o pessoal começou a fazer? Entrar na justiça, e a justiça falou assim, não, se o Estado criou para você essa expectativa, você tem direito. Aí ela tinha que chamar dentro do número de vagas. Bom, isso foi bom para o candidato?
mas também ocasionou um seguinte problema. Às vezes o órgão público põe lá cadastro de vaga, ou ele tem 100, 200 vagas e põe 2, 3 vagas, porque ele não quer se comprometer, porque não tem segurança sobre como é que vai ser a arrecadação, a distribuição de verba. Então, na verdade, ele põe 2, 3 vagas e chama 100, 200, 300, 400 pessoas. Isso é muito comum que está ocorrendo hoje. E isso vai continuar ocorrendo, principalmente porque estamos nessa crise. Então, o menor número de vagas é normal. Vai ter maior procura e aumento da concorrência. Então, como tem mais desemprego, vai ter mais gente olhando para o concurso público. E aí você tem que se dedicar aos estudos, sair na frente e procurar alguém que conheça desse assunto para te auxiliar. O Unicurso está aqui para isso. Bom, maior número de vagas em segurança e saúde. Como já falamos para vocês, segurança faz parte da plataforma dos governos e saúde mostrou nessa crise que o Brasil tem muito a fazer. O Sistema Único de Saúde é excelente, né? Está dando conta do recado, mas apareceu as mazelas, né? As pobrezas do Brasil quando foi se verificar isso. Então, saúde é uma área que está para ter muito concurso. Bom, esse outro aqui é interessante, pessoal. Crescimento de concurso na área de TI e informática. Todos os governos fazem esforço de racionalização do serviço público. Lá atrás, falava assim de eliminar a burocracia. Teve até um ministério para combater a burocracia. E a burocracia naquela época ainda não era tão informatizado como hoje, era eliminar documentos. Hoje quer eliminar procedimentos. Você, para mandar um documento, não sai no órgão público, você digitaliza e manda. Né? Você assina e cria uma senha e vale como uma assinatura para o serviço público, assinatura digital. Então, as coisas estão mudando. E aí o governo federal precisa de área nessa área aqui de TI e informática. Então vai ter muitos concursos nessa área. Recentemente saiu um concurso, mas é de temporário, para o Ministério da Economia, pedindo profissionais nessa área. Bom, a continuação... Vamos ver agora aqui, ó, pessoal, o que está acontecendo? Será que essa crise acaba ou não acaba? Essa é a grande dúvida e ninguém sabe até onde vai isso, né? Se surgir uma vacina, esse negócio para logo. Se não surgir, continua esse medo na sociedade e a crise eu acho que continua. Mas se a crise continuar, onde vai ter maior número de vagas no Estado? Vai ter nas áreas de controle e fiscalização, porque se você tem pouca grana, você tem que controlar melhor onde está gastando bem, onde não está gastando, ter mais cuidado com isso, aumentar aqueles cargos de auditoria, áreas de controladoria, áreas de tribunal de contas. Então é aí que abriria as vagas. E também precisa arrecadar, não é? No Brasil, a gente cobra imposto menos dos mais ricos e mais dos mais pobres, mas existe muita sonegação, e a sonegação é combatida através da fiscalização, e as áreas fiscais pagam bem para os fiscais, e é uma área que sempre vai ter concurso, porque o Estado depende da arrecadação, e principalmente nessa época agora. Então, controle e fiscalização. Bom, se a economia estiver em expansão, bom, resolveu esse problema da saúde, o Estado começou a arrecadar melhor, porque fez uma excelente reforma tributária, eliminou burocracia, informatizou uma série de coisas. Então, olha, o dinheiro está vindo, está ótimo. Então, essas áreas de planejamento, né, de como seria o estado ideal, deve aumentar, e daí decorrente as vagas todas nas outras áreas que são prioritárias para o governo. Então, esse é o panorama da conjuntura atual. Vamos caminhar aqui, pessoal. Então, por que vale a pena estudar para concurso? Eu peguei uma frase aqui do William Douglas. O William Douglas é uma pessoa famosa aí no mundo dos concursos, passou em 8, 9, 10 concursos em primeiro lugar, e eu já ouvi ele falando isso numa palestra, isso está nos livros dele, uma frase que ele diz o seguinte: descobri que quanto mais eu estudo, mais minha sorte eu tenho, né? Porque às vezes tem alunos que passam no concurso e alguém chega para ele: pô, você tem sorte, passou no concurso do Tribunal Federal. Quer dizer, não imagina a força, o esforço que o cara teve anteriormente. Então, é assim, quanto mais você estuda, vai melhorar a sua sorte, não tem dúvida. Vamos lá. Isso aqui, para quem já está aí no mundo dos concursos, não é muita novidade, mas eu vou comentar algumas coisas. Olha, vantagens. Você tem a tal estabilidade, principalmente nessa época agora. Você tem garantidos salários, os salários são muito bons. Não dá para falar que o salário é muito alto ou coisa assim, pessoal. Na verdade, a iniciativa privada trabalha com o mercado, e o mercado, quando tem desemprego, é como uma mercadoria, a mão de obra. Se tem muita gente procurando emprego, o salário cai. Se tem menos gente procurando emprego, o salário sobe. Teve uma época aqui no Brasil que ninguém achava nem
nem cargos manuais, assim, de cargos mais fáceis de você treinar e a pessoa trabalhar. Na construção civil faltava gente, nos empregados domésticos faltava gente em todos os campos. E era uma época muito boa de salário em elevação. O aumento do salário mínimo, por exemplo, era o salário mínimo e mais a produtividade, coisa assim do ano anterior. Então era muito bom. Hoje é o contrário, pessoal. Tem gente procurando emprego de monte, é uma disputa danada. E se você pensa que na iniciativa privada vai ser mais fácil arrumar emprego, está enganado, porque a disputa é grande. Bom, a periodicidade do concurso. Todos os anos acontecem centenas de concursos. Já falamos disso também. É provável que municipais aconteça com muito mais frequência. Vamos lá. Matérias importantes para você estudar para concurso público. E uma vez eu estava aqui, uma vez não, aconteceu mais de uma vez, mas o aluno interessado em concurso público, ele chega e fala assim, pô, Messias, eu vou investir 6 meses da minha vida no estudo para concurso público, pois se eu não passar nessa prova lá na frente, como se o cara tivesse jogado dinheiro fora, pessoal. É um pensamento totalmente errado. Quer ver? Vamos ver aqui uma coisa. Matéria de português. Você tem que conhecer português. O que é português? É gramática, não é? As regras. Como no dia a dia você não tem essa preocupação, mesmo que você seja um leitor assim mais assíduo, as regras gramaticais é uma coisa que tem que ser estudada, porque a prova vai explorar isso. Mas também cai muita interpretação de textos de quem tem hábitos de leitura, tem mais facilidade nisso. Aí no concurso também cai redação, às vezes. Você tem que elaborar uma redação, quer dizer, transcrever um assunto com uma certa lógica, e isso vai ser avaliado pelos examinadores do concurso. Agora, isso é só para o concurso público? Não é, pessoal. Quando você chega na empresa privada e vai procurar um trabalho, além de uma série de outras passagens, eles vão te dar uma folha em branco e perguntar assim, ó, escreva aí em 20 linhas por que você quer trabalhar nessa empresa. Quais são suas qualidades de defeito? Se você escrever a coisa ali toda com erro de português, de concordância, esse tipo de coisa, perdeu a vaga. Então, quando você estuda para concurso, você está estudando para iniciativa privada. Vamos ver matemática, pessoal, e raciocínio lógico, 2 matérias aí correlatas. Matemática é a matemática do nível médio, né, que você tem que saber. Também é uma coisa que no dia a dia você não fica fazendo conta toda hora. Então você tem que procurar estudo. E aqui o estudo da matemática é fundamental, ela é de nível médio, né? Mas quando você vai crescendo na carreira e prestando concurso de maior complexidade, por exemplo, os concursos da Receita Federal, aí vai cair outras matérias ligadas à matemática, cai matemática financeira, cai estatística. Se você não souber a matemática elementar, você não consegue caminhar nessas matérias. Então é importante estudar aqui, é importante revisar e você tá bom nisso, tá? Informática. Já falamos da informática e a informática tem essa importância para o governo, a gente estava falando, mas para as empresas em geral. E a informática que cai na maioria dos concursos é sistema operacional Windows, não é? Os programas aí, Word, Excel, do Office e assim, conceitos de rede. E você tem que estudar, pessoal, não basta você ser um usuário, porque você entra na rede social, conversa com todo mundo, você conhece tudo de informática, não conhece nada. Ela é bem ampla e você tem que estar estudando aí, aprofundando nesse assunto. Bom, essas 2 matérias aqui, Direito Constitucional e Administrativo, também caem em praticamente todos os concursos. Direito Constitucional, a parte dele já falamos, é a lei maior do governo que vai definir toda a estrutura de governo. Bom, direito administrativo, na verdade, são os seus direitos e deveres como servidor público, a maneira como o governo faz compras, licitação, os órgãos de controle do governo, é a administração, é onde você vai trabalhar. Por isso que estudar isso aqui, pessoal, dá até um certo prazer, porque é como se fosse assim, eu vou trabalhar o ano que vem naquela tal empresa, e ela me deu assim um livro para eu estudar, porque eu vou saber tudo que eu vou fazer lá. Aí você entra naquela empresa com muito mais sabedoria, vai desempenhar logo um bom papel. No governo é assim, você estuda e sabe o que você vai fazer lá com antecedência. Essa então é a base forte para qualquer concurso. Vamos ver aqui para frente. Pessoal, requisitos básicos, né? Você tem que ser brasileiro, tem que estar em dia com as obrigações eleitoral, então não deixe de votar e se é do sexo masculino, fazer o serviço militar. Não fuja disso, que são documentos exigidos na inscrição ou quando você for admitido lá no serviço público. Bom, está em pleno gloso do direito político e civis, não é? Possui aptidão física e mental. Aqui só um comentáriozinho. Se você
tem vocação para cargos de segurança, é legal que você faça exercícios, esteja em forma, porque além da prova de conhecimentos, vai ter a prova de capacitação física. Você vai ter que correr, nadar, alguns tipos de coisa, barra. Então você tem que estar legal aí, não é? Fisicamente. E mentalmente, se você vai trabalhar em órgão policial, pessoal, o policial tem que ter uma tranquilidade, tem que ter um controle emocional muito grande. Ele vai estar envolvido em grandes conflitos, em problemas profundos da sociedade, e que ele tem que ter controle, ele não pode sair dando tiro por aí, matando todo mundo. Já existiu um projeto de lei aí que queria que eu mato ele e depois eu vou ver quem é, e pela minha emoção eu tenho razão, não vou ter problema nenhum. Isso não passou ainda bem. Então, o profissional aqui tem uma prova de psicologia, você vai ter um controle, aí uma prova que vai medir isso. Você é apto ou não para trabalhar no serviço público nessa área. Se você é um cara estouradão, você está fora, tá? Não vai entrar aqui não, tem que ter controle emocional. Procura outro cargo. Comprovar requisitos para o cargo na época da contratação. Então aqui também tem uma pergunta assim, meu filho, às vezes tem os pais aqui, né? Meu filho tem 16 anos, 17 anos, ou mesmo uma pessoa já mais informada, posso fazer concurso? Tenho 17 anos. Claro que pode. O mínimo para entrar no serviço público é 18, mas fazer a prova é uma coisa, ser aprovado lá na frente é outra. Então você pode prestar, você tem que ter o requisito na época que você é chamado para apresentar os documentos para entrar para trabalhar. Bom, quando será publicado então o edital? Vamos ver aqui o processo do edital. Como é que acontece isso? Messias, como é que vocês ficam sabendo aí do concurso público? Como eu falei para você, no documento do governo, que é o orçamento público, a lei orçamentária anual, então a lei orçamentária do ano que vem já está sendo elaborada e está dizendo lá o que vai acontecer, o governo já está discutindo isso. Então, aí ela já está prevista aquele número, aquelas vagas. Bom, vamos imaginar que existe uma previsão lá para a Polícia Civil, igual de São Paulo, 5.000 vagas. Bom, existe a previsão. Aí o órgão policial, né, pede para o governo, no governo seria a Secretaria da Fazenda, ou se fosse o governo federal, seria o Ministério da Economia, faz um pedido. Olha, precisamos lançar esse concurso, estava previsto no orçamento. Aí o órgão que controla o dinheiro no governo é que vai dar essa autorização, não é? E essa autorização, pessoal, do pedido até a autorização pode demorar mais ou menos. E não tem um prazo correto. Mas a partir da autorização, no governo federal e os outros estaduais e municipais acabam seguindo a mesma regra. Eles dão 6 meses para você elaborar o edital. Aprovado o concurso da Polícia Civil, lá o órgão de orçamento aprovou. Aí a polícia vai elaborar o edital. Bom, publiquei o edital. Isso aqui demora em média 4 meses, mas normalmente tem um prazo de 6 meses para fazer isso, depois da autorização. Bom, publicado o edital traz as regras do concurso, o prazo de inscrição, a taxa, o dia da prova, todas as informações que você precisa para prestar o concurso. Aí, em média, isso tem ocorrido 2 meses a prova, mas no governo federal, nessa nova legislação que tem, da autorização até a prova, tem que existir um prazo de 4 meses. 4 meses, pessoal. Esse prazo não existia antes, é uma coisa nova e é interessante, porque às vezes o edital saía, assim, 30 dias depois era prova, não dá para você nem rever a matéria, quanto mais se você fosse começar a estudar para o concurso. Então, com esse prazo aqui, dá para você estudar. Assim, não estou dizendo para você deixar para estudar quando o concurso for autorizado. Na verdade, nessa época aqui, você teria que estar fazendo revisão para chegar na prova bem preparado. Bom, vamos caminhar aqui, pessoal, 2021. O professor Cristiano, que vai fazer a palestra amanhã para vocês de técnicas de estudos, colocou esse desenho aí, essa fotografia representando 2021. Não é que o mundo vai acabar não, pessoal. Eu falei para ele, você devia ter colocado aqui uma represa sendo abertas com portas, representaria melhor o concurso público. Porque se esse ano não está tendo, então vai juntar as vagas desse ano com a vaga do ano que vem, e o ano que vem é previsto sair muito concurso, porque estão represados os concursos. E porque a pressão sobre o Estado para serviço público vai aumentar, independente se a arrecadação vai aumentar ou não. O governo tem uma maquininha lá de fazer dinheiro, ele pode se endividar,
Claro, tem que prestar contas para a sociedade, mas ele tem que resolver o problema. Então os concursos vão continuar. Bom, vamos caminhar aqui, ó. Estude como se o edital estivesse aberto. Isso que é legal, pessoal. Normalmente, se não tem edital para aquela área ainda, você pega o último edital, lê as regras, pouca coisa muda de um edital para o outro e vai estudando, pessoal. Tem que estudar, estudar, estudar. Bom, aqui tem uma frase também aí, do Malcolm X. Educação é o passaporte para o futuro, porque o amanhã pertence àqueles que se preocupam para ele hoje. Então, aquela história, né? Como é que você vai ser no futuro? Se você não fizer nada, você vai continuar sendo a mesma coisa que você é hoje. Se você se preparar, então você vai ser uma pessoa melhor no futuro, não tem dúvida. Então, estude como se o edital estivesse aberto. Qual é a sua chance? Veja bem, se o edital fosse publicado agora, de uma área que você gosta, seja qual for, você está preparado? Ou você ia entrar em desespero, procurar apostila, livros, como vem aqui pessoas na escola, depois que o edital é publicado, procurando uma apostila, uma coisa resumida ou coisa assim. É muito difícil passar desse jeito, pessoal. Aqui, estudar para concurso é um planejamento de vida, é um planejamento de carreira, sobre isso que o Cristiano vai falar amanhã, então não é uma coisa tão simples. Mas essa caminhada é legal, pessoal, muito bacana, você vai se tornar uma pessoa melhor. É muito comum aqui, como você tem que estudar direito, cai em todos os concursos praticamente, porque o Estado é o organizador, é o que faz as leis, as pessoas têm que respeitar a lei, então você tem que conhecer a lei para entrar no governo. Então as pessoas que não são da área de direito, estudam direito constitucional, administrativo, depois se vai entrar no tribunal, estuda direito civil, estuda direito processual civil, processual penal, a pessoa fica com um conhecimento que é um conhecimento acima da média. E às vezes é reconhecido até como advogado. Você está numa rodinha de amigos conversando, você é formado em Direito? Fala, não, eu estudo para concurso público. E fica sabendo, às vezes, mais de quem é formado em Direito. Bom, você está preparado? Passa quem estuda, e preferencialmente antes do edital, né? A crise está aí, presente, e o que a gente vai fazer? Daqui 6 meses, daqui 1 ano, você quer estar onde? Da mesma maneira que agora, se você não estudar, não fizer nada, vai estar da mesma maneira. Está sem emprego ou subemprego, se a crise te pegou, você perdeu o emprego, já estava desempregado, então você vai continuar assim se não fizer nada. Bom, ou está sendo nomeado para um concurso para ganhar 3, 4, 5 mil e com estabilidades. É o sonho, né, pessoal, de todo mundo, e eu acho que quem fizer esforço consegue chegar lá. Com alguns meses de bagagem de estudo, você está preparado para o desafio. Pessoal, aqui uma frase muito bonita da Nora Roberts, que é uma escritora americana. Ela fala assim, olha, se você não for atrás do que deseja, nunca terá. Você não vai atrás, como é que você vai ter? Vai cair do céu um milagre para você? Se você não perguntar, a resposta será sempre não. Se você não tiver curiosidade de saber as coisas, perguntar, você não vai acrescentar nada no seu conhecimento, nem saber o que você vai fazer. Bom, se você não der um passo à frente, estará sempre no mesmo lugar. É muito lindo isso aí, pessoal, para refletir. E então nós vamos encerrar por aqui. E amanhã você é o nosso convidado a descobrir como estudar para passar em concurso e fazer parte dessa elite de aprovados. Essa elite de aprovados. Muito obrigado pela atenção, pessoal.